Hello, mulheres! Aqui é Bianca Amaral e hoje eu vim mostrar pra vocês o roteiro da minha cerimônia. Eu estou pintando as unhas, então vai ser estilo bate-papo mesmo, enquanto eu falo o roteiro da minha cerimônia de casamento católico pra vocês. Vocês podem ir anotando pra organizar o de vocês também, mas eu também vou deixar o meu roteiro aqui na descrição do vídeo, porque eu acho que ajuda muito. Eu recebi esse presente de uma amiga, porque ela foi lá e me deu o roteiro dela. E eu amei, porque eu fui adaptando, conversei com a cerimonial. Então, no final, saiu do jeitinho que eu queria, tá? Então, bora lá. Como eu comecei a minha cerimônia? Lembrando, gente, cada paróquia tem a sua formalidade, tá? Então, é muito aconselhável que você faça seu roteiro e mostre ao seu pároco, mostre ao padre que vai realizar a sua cerimônia. Porque é algo que pode ter na minha, possa ser que na sua paróquia não pode ter. Algo que eu coloquei no meu, você quer outra coisa, e algo que não podia no meu, no seu vai poder. Então, a Igreja Católica, ela é una, porém, cada paróquia tem as suas próprias diretrizes, beleza? Então, alguma coisa que você vê aqui, aí você fala, ah, na minha não pode isso. Tudo bem. Na minha, tudo que eu coloquei teve, e tudo foi autorizado pelo nosso pároco. Beleza? Então vamos começar. Primeira coisa que a gente colocou, um comentário inicial. Por quê, gente? Eu fui em alguns casamentos esse ano e em alguns tinham o comentário e naqueles que não tinham um comentário, simplesmente o noivo entrava. Simplesmente a gente não sabia qual era o início da cerimônia. Então, tocava a música, peraí, deixa eu me arrumar. Tocava a música e o noivo entrava. Então, do nada, o noivo do seu lado. Então, assim, eu achei muito importante ter o comentário inicial. Se a sua paróquia permitir, coloque, porque é aquele momento que vai começar. Então, a pessoa, você escolhe alguém para ir lá na frente e ler um pequeno aviso, uma saudação para os seus convidados. Assim eu fiz, eu escolhi, era para ser o meu cerimonial. Mas, como eu já falei em outros vídeos, eu errei muito no cerimonial. Eu não quero nem falar sobre esse assunto, que eu me chateio. Então, não errem no cerimonial de vocês. Paguem bem, não economizem, tá? Peraí, que o cabelo tá soltando. Paguem bem, não economizem, porque é muito importante ter um bom cerimonial. Beleza. Eu escolhi o meu amigo pra ler, da igreja. Então, foi o comentário inicial, ele foi lá e leu. E aí já, né, prezados amigos e familiares, já fez aquela introdução e já finalizou. Vamos acolher com carinho os familiares, os padrinhos, o noivo e a noiva. Então, já começou a cerimônia ali. E aí, quem quer ler todo esse comentário, eu vou deixar aí fixado também na descrição para vocês. Aí, vocês baixem o arquivo e podem adaptar, fazer algo maior ou menor. Eu recomendo que seja menor, para ser uma coisa breve, tá? Depois que a gente teve esse comentário inicial, a gente já partiu para a primeira entrada, que foi a do noivo. O meu noivo entrou com o quadro da mãe dele. Gente, eu vou pintar a unha, tá? O Felipe, ele entrou com um quadro. Esse quadro foi autorizado pelo padre. Então, a gente pediu autorização, porque existem paróquias, como eu falei pra vocês, que não vão aceitar. Então, pesquisem se você quer fazer alguma coisa diferente no seu casamento, uma entrada diferente. Vocês precisam primeiro perguntar, assim como eu fiz, tá? Por quê? O Felipe não tem mais a mãe dele, então ele iria entrar sozinho. E aí ele optou por colocar o quadro da mãe dele e foi autorizado, como eu falei pra vocês. E ficou a coisa mais linda, gente. Ficou a coisa mais linda do mundo. A minha amiga mesmo falou, nossa, quando o Felipe entrou com a mãe dele com o quadro, eu já comecei a chorar. Então, foi emocionante mesmo. Então, foi a entrada do noivo, primeira entrada. Depois do comentário. Eu tô suando aqui, sério. O suor desceu aqui agora. Credo. Que calor é esse? Deixa eu arrumar aqui essa unha. Foi. Segunda entrada já foi o pai do noivo com a minha mãe. Essa entrada, ela é muito simbólica, porque a minha mãe, para não entrar sozinha, né? O pai do meu... É a nova família que tá se formando, né? Então, o pai dele e a minha mãe agora são uma família, então eles entram juntos.
Essa entrada no meu casamento também teve problema, eles entraram errado, com a mão errada, por conta do cerimonial. Então, assim, cerimonial, cerimonial, cerimonial. Vou bater na tecla com vocês até você entender que não é dinheiro jogado fora. Precisa de um bom cerimonial, tá? A Bia, 5, 6 mil? Não, gente, não precisa. Eu acho que assim, você consegue encontrar um bom cerimonial por 2 mil, tá? De 1.000, 1.200 até 2.000, dependendo do que você vai querer, né? Se é uma festa, o cerimonial faz tudo, aí é mais caro. Mas pra organizar entradas, essas coisas, eu acredito que ache. Aí comenta aí o que vocês acham. Se na cidade de vocês, quanto que tá o cerimonial. Depois eu vou contar por que o meu deu esse erro. Depois eu conto em outro vídeo, pra eu não me estressar. Aí, continuando, terceira entrada, padrinhos. Então, a gente tem a entrada dos padrinhos. Então, você vê aí as pessoas que realmente vão estar felizes por você naquele dia. Pessoas que realmente fazem parte da sua vida. Não precisa de quantidade, gente, igual eu coloquei 8. Mas a gente, né, se decepciona com as pessoas. Então, escolha bem, tá? Depois dos padrinhos, entra os noivinhos. No meu casamento, gente, não teve plaquinha, não teve essas coisas. Se o seu tiver, vê com a paróquia, vê se pode entrar plaquinha, vê se pode entrar balão, vê se pode entrar alguém distribuindo flor. Tem casamento que tem florista, o meu não teve. Então, cada casamento é único. A noiva que decide o que vai entrar. A noiva não, né? Os noivos que decidem o que vai entrar, o que não vai. Pedir autorização sempre da paróquia, né? Pra não ter nenhum problema ali depois. Alguma multa aí pra vocês pagarem. Porque depois já tá feito, aí chega uma multa pra vocês. Sujou a igreja, né? Sei lá, drone. Lá na nossa igreja não pode drone. Então tem que perguntar, beleza? Aí foram os noivinhos que eles entram. Depois fecha as portas da igreja e entra a noiva com o pai da noiva, irmão, tio, enfim, com a pessoa que ela confia. Ou a noiva entra sozinha também. A noiva pode entrar com a mãe e o pai. Eu, como tenho meu pai, graças a Deus, entrei com ele. Mas aí, se você for noivinha, não tiver mais seu pai, ou não quiser entrar com seu pai, você pode entrar com a sua mãe, com seu irmão. Não, a igreja não obriga, tem que ser com o pai, não. Aí a escolha é sua, tá? Você também pode entrar até sozinha, se for o caso. O importante é você entrar pra casar. Depois, como eu já falei em outro vídeo pra vocês, depois da minha entrada, foi a entrada da imagem, que teve esse problema também no meu. Então, eu recomendo assim, se quer entrar a imagem, entra antes da noiva, tá? Ou deixa bem combinado com o pároco. E se o cerimonial for bom, talvez dê certo entrar depois. Aí a gente tem, depois dessas entradas, o padre faz lá a parte dele, que é como se fosse o início da celebração, o padre faz. E aí vem a primeira leitura. Essa primeira leitura, você tem que chamar alguém para ler. Minha dica para vocês, não chama padrinho, não chama madrinha nem padrinho para ler as leituras. Por quê? Porque muitas das vezes o padrinho e a madrinha já tá com foco em outras coisas, já tem muita coisa para ele fazer, ele já vai ficar nervoso ali para subir, tá? E eu acho que o padrinho e a madrinha já tem o momento deles da cerimônia, que é a entrada, que é ser madrinha, ser padrinho. Esse momento de leitura você pode colocar uma outra pessoa. E foi o que a gente fez. Essa pessoa também, gente, ela já senta no banco do lado onde ela vai ler. Então ela só vai andar reto. Ela não vai atravessar a igreja para ler. Então fiquem atentos a isso. O cerimonial tem que saber isso. O meu acertou, graças a Deus. Pelo menos uma coisa acertou. Vamos supor que você está sentado aqui e a leitura, o púlpito, né, lá para ler, é desse lado. Então, quem vai ler senta do outro lado. Se você tá sentado aqui e o negócio para ler aqui,
quem vai ler senta desse lado. Pra não ter que atravessar, pisar no véu da noiva. Então são detalhes, mas que fazem a diferença. Aí tem a leitura, primeira leitura. A gente escolheu Colossenses, vocês vão ver aí no arquivo. Depois tem o Salmo. O Salmo você pode escolher cantado. Eu escolhi cantado e foi o meu Salmo 23. O Salmo perfeito, que eu amo, o Salmo clássico, que fala: nada me faltará, nada me faltará. Tu és, Senhor, bom pastor, por isso nada em minha vida faltará. A gente cantou, eu escolhi cantar a versão do Thiago Brado, Salmo 23. Depois vocês pesquisam, ficou perfeito, perfeito, perfeito. Eu chorei muito na hora do Salmo. E é um Salmo que muita gente já conhece, então não ficou aquele Salmo perdido, sabe? Que ninguém conhece ou um Salmo nada a ver. Então vocês precisam escolher juntos o Salmo, o casal precisa escolher juntos, porque é um Salmo que vai acompanhar vocês na vida matrimonial, tá? Então a gente escolheu juntos Salmo 23. Ficou perfeito na voz da Ingrid, ela arrasou demais. E aí, a gente tem a aclamação do Evangelho. Ah, tá. Depois do Salmo tem o Evangelho, gente. Eu não sabia, vou falar bem a verdade, eu não sabia que eu tinha que escolher o Evangelho. Não sabia. Aí eu falei pro padre escolher. Mas você, noiva, pode escolher o Evangelho. O que é o Evangelho, Bia? São as passagens dos apóstolos, né? Lucas, Mateus, dos apóstolos lá. Dos 4 evangelhos. Então você escolhe a passagem, o padre vai fazer a homilia de acordo com esse evangelho que você escolheu, tá? E aí depois tem a aclamação do evangelho. Ah, não. Depois do evangelho tem a aclamação do evangelho e depois a homilia do padre. Tá aqui escrito. Depois, no meu casamento, depois da homilia, teve os votos pessoais. Isso foi chocante para nossa paróquia. Chocante. Porque geralmente na nossa paróquia, casamento católico não tem votos pessoais. Tem os votos matrimoniais, que é aquele do livro vermelho. E pronto. Que é o padrão, né? Prometo amar-te e respeitar-te. Nós conversamos com o nosso pároco antes e falamos do nosso desejo de ter 3, 5 minutos para os nossos votos pessoais. E ele autorizou. Ele autorizou. Então, perguntem ao pároco. Não vai na secretaria, vai direto no padre, gente. Que ele vai ser a autoridade maior aí para dizer um sim ou um não para vocês, tá? Porque às vezes a secretaria vai falar que não, mas você conversando com o padre, ele pode abrir exceção para você sim, como foi meu caso. E foi algo que eu não me arrependo, porque eu já vi muitos casamentos católicos com as preces pessoais, porque é o auge do casamento, gente, não é? É o auge do casamento, é o momento de emoção, acho que não tem ninguém que não chore, sabe? É o momento de declarar o seu amor ali aos pés da cruz. Então, assim, eu fiz questão de ter. Claro, se possível, fiz questão que tivesse. E foi possível, então eu tive. Se o padre falasse assim, Bianca, não tem como, beleza, não ia ter. Mas eu, pelo menos, tinha tentado, então deu certo. Os nossos votos foram após a homilia. E foi lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Recomendo que vocês tenham o de vocês também. Depois a gente teve as preces. As preces também a gente precisa escolher alguém para ler. É o mesmo esquema ali da primeira leitura, tá? Eu escolhi um casal muito querido. O marido leu a primeira leitura e a esposa leu as preces, então ficou bem legal, ficou bem lindo, ela leu super bem, os dois leram super bem, acho que eu escolhi pessoas certas. Minha mãe tava chorando
na hora das preces. Pra vocês terem ideia de como ela leu super bem, tá? Depois a gente teve a entrada das alianças, que aí eu já falei também em outro vídeo que teve o problema, né? Aí as alianças, entrou a porta-aliança e entrou a imagem junto. Mas esse problema acabou que ficou a coisa mais maravilhosa do mundo. Ficou muito lindo e emocionante. Depois teve bênção nupcial, né? Ali do próprio padre. Faz uma parte até grande ali da bênção nupcial. Vai seguindo aquele livro vermelho, né? Que é o livro matrimonial, parece. O rito matrimonial, ele vai seguindo. E aí nós temos a comunhão, que foi o momento mais aguardado, por mim, pelo menos. Depois a gente tem a assinatura, fotos no altar, beijo e a saída. É coisa, né, gente? Quando você tá no casamento, você não percebe que são tantos passos. Mas são todos esses passos para um casamento sair. E eu amei meu casamento. Como eu falei pra vocês, eu estou deixando aqui embaixo o arquivo. Vocês podem pegar, conversar com a cerimonialista de vocês, acrescentar ou retirar momentos. E eu espero que o casamento de vocês seja muito maravilhoso e perfeito, assim como o meu foi. Muito obrigada pela companhia, big beijo. Até o próximo vídeo!